Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Todos nós passamos, e nos dias que nós vivemos, querido, o estresse é uma coisa assim que ele aflige a todos, né? Cristãos e não cristãos. E muitas vezes, eu creio que na grande maioria delas, são nessas situações de estresse que nós damos aquela deslizada, não é verdade? São nas situações de estresse que você perde a calma, é quando você se sente sob pressão, que você fala às vezes o que não deve, tentando resolver, ainda que na melhor das boas intenções, mas acaba estragando as coisas. É nas situações sob pressão que muitas vezes nós, ao invés de agirmos para resolver um certo problema, nós nos recuamos, nós nos escondemos. Na situação de estresse se revela muitas coisas. Mas e como é, Senhor? Como é que nós fazemos para viver sob pressão? Porque a primeira verdade que eu quero trazer para você nessa noite é que Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós podemos trocar um pouquinho essas palavras, não mudando o sentido, né? No mundo tereis pressões. No mundo tereis estresse, todos nós vamos passar, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Nós vamos passar por determinadas situações que venham a nos pressionar. E querido, nessas situações vão se diferenciar quem é quem. Você tem uma chance nessa situação de você se destacar, esse é o momento de você se destacar. Todas as pessoas no mundo, elas procuram algo para se destacar, seja no mercado de trabalho para conseguir algo melhor, seja num ambiente de relacionamento para conseguir mais amigos, seja no ambiente familiar, para que você tome as rédeas de alguma situação. Todos nós precisamos nos destacar. Mas a melhor maneira, ou o melhor momento para você se destacar, é no momento de pressão. Porque é ali que você vê quem é quem. Quantos filmes nós não assistimos, né, que começa ali, aqueles personagens meio sem sal, sem açúcar, e de repente acontece uma catástrofe, acontece alguma coisa que se levanta né, que você pensava, nossa, esse José ninguém aí, daí ele toma a frente da situação e ele se destaca. E no fim do filme ele ainda pode ter o mesmo emprego que ele tinha lá no começo, mas as pessoas já não olham para ele da mesma maneira, não é verdade? Como é que nós vamos fazer isso, querido? Como é que nós vamos descobrir, então, como viver em paz sob pressão? Eu resolvi pegar uma pessoa assim que eu creio que nós devemos nos inspirar. Está lá em João capítulo 8, se você tiver a tua Bíblia, abre lá comigo, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água. Geralmente eu bato e derrubo, né? Então vamos agilizar. João 8, versículo 12. Por que Jesus foi capaz de lidar com a pressão? Abra a tua Bíblia e deixa ela abertinha aí, não leia ainda. Olha aqui para mim um pouquinho. Você acha que Jesus era um homem que vivia sob pressão? Você acha, sinceramente, você acha que era um homem que vivia sob pressão? Se você ainda não tem certeza, deixa eu te levantar algumas coisas. Ele tinha muita exigência sobre o seu tempo. Nós temos exigência sobre o nosso tempo, né? Precisamos de várias coisas. Jesus tinha muita exigência. Onde ele ia, ele precisava fazer alguma coisa, ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que lidar com alguém. Ele, às vezes, se sentia muito sozinho, porque ele estava fazendo uma revolução no mundo, reuniu algumas pessoas para andarem junto com ele e em determinados momentos cruciais. Essas pessoas que andavam junto com ele pareciam que não tinham entendido nada do que ele estava falando. Isso faz com que um líder se sinta sozinho às vezes. Você está caminhando, você pode estar no meio da multidão. Mas quando você vê que, poxa, será que elas não entenderam? Jesus muitas vezes se sentia sozinho. Raramente ele tinha privacidade. A Bíblia diz, nós vamos ver depois, que Jesus tinha que muitas vezes sair na madrugada, na calada assim da madrugada, para poder ter um tempinho sozinho. Para poder se retirar, ter o seu momento sozinho. E Jesus não era aceito por todos. Jesus não agradava a todos, as pessoas criticavam Jesus. Muitos até ridicularizavam Jesus. E ele tinha uma missão para cumprir, e ele sabia que ele tinha muito pouco tempo para cumprir essa missão. Você já passou por isso no teu trabalho? Você tem um monte de coisas para fazer, uma porção de coisas muito importantes, mas você não tem
o tempo ele vai se apertando e aí vai findando o prazo. Você acha que Jesus não tinha pressão? Jesus estava andando há 3 anos já com os seus discípulos, e dentre os seus discípulos havia 3 que ele tinha destacado para andar mais perto dele, e um desses 3, lá no final do treinamento, Jesus fala para ele: olha, você ainda não entendeu. Quando você se converter, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou andando contigo, meu camarada. Há 3 anos, você tem visto os milagres, você tem visto coisas, você tem ouvido maravilhas daquilo que eu falo, mas você ainda não entendeu. Quem era esse? Pedro. Pedro, quando tu te converteres. Como você acha que Jesus se sentia até o final? Ele vivia sob pressão o tempo todo. O tempo todo. A maior evidência, querido, de que Jesus foi o cara que mais teve estresse no mundo, na história da humanidade, foi lá no jardim de Getsêmani, um pouco antes de ele ser crucificado. A palavra nos diz que ele sua sangue. Existe um fenômeno físico para isso. E os cientistas descobriram que quando você passa por uma situação extrema de estresse, de morte, de aflição, de desespero, as glândulas sudoríparas, elas se rompem em alguns lugares, principalmente ali perto do cérebro, e se misturam com o suor. Jesus estava naquele momento pela situação de maior estresse já passado por um ser humano na vida. Então eu creio que ele é o nosso exemplo maior para nós pegarmos e vermos algumas coisas que ele fez, para que eu e você possamos passar os estresses que nós vamos ter esse ano, amém? Vamos ter, não adianta. Assim seja, né? Amém, assim seja. Vamos ter, porque nós precisamos nos destacar. Nós precisamos passar a prova. Nós precisamos sobressair onde quer que nós vamos. Amém? Então vamos lá. João 8, capítulo 12. Desculpa, muito bem. João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Antes de eu passar o primeiro ponto que Jesus fez, eu quero ressaltar uma coisa. 18 vezes nas Escrituras, Jesus diz, eu sou alguma coisa. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus. 18 vezes aqui na palavra, dentro do evangelho, dos evangelhos, ele diz, eu sou alguma coisa. Sabe, o primeiro ponto que você precisa saber para viver em paz, sob pressão, querido. Alguém já desconfia? O primeiro princípio, saber quem você é. Põe ali, Jesus. Primeira coisa que você precisa saber, querido, para lidar com a pressão, com o estresse do dia a dia, é saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, os outros vão tentar dizer para você quem você é. Não é verdade? Se você não tem certeza de quem você é, o ambiente ao teu redor vai tentar dizer para você quem você é. Se você não tem certeza daquilo que você faz, se você não tem certeza do princípio de vida que você segue, sabe qual é a consequência seguinte? É você seguir o princípio de vida dos outros. Porque você está tentando constantemente ser alguém que você não é. E isso é uma causa terrível de estresse, de pressão, não saber quem eu sou. É uma das razões, querido, que eu creio que aflige a grande maioria das pessoas, está assim num grau lá em cima de preocupação. Não é a questão quem eu sou, que você pergunta quem eu sou, não. O que os outros pensam de mim. O que os outros pensam de mim é sempre a resposta que nós fazemos. Ao invés de nós nos colocarmos numa posição diante de uma situação que se levanta contra você, alguém fala alguma coisa, você vive alguma coisa dentro da tua casa, da tua família, do teu trabalho, ao invés de nós nos posicionarmos, não, eu sou assim, eu penso assim, muitas vezes nós nos posicionamos assim, o que é que vão pensar de mim? Se eu falar isso agora, o que é que vão pensar de mim? Se eu agir diferente do que todo mundo está propondo aqui, o que é que vão pensar de mim? Sabe o que é isso, querido? Insegurança. Insegurança sempre produz pressão na nossa vida. Quando nós estamos inseguros, principalmente sobre quem nós somos, nós não conseguimos fazer as coisas certas. Nós perdemos o foco. A primeira maneira de você equilibrar o estresse na tua vida, querido, é buscando quem eu sou. E onde é que você vai buscar isso? Pedir para a tua mãe, mamãe, olhe para o seu filhinho e diga, quem eu sou, mamãe? O pessoal lá de Tubarão, lá da nossa igreja de Tubarão, gravaram um DVD ontem.
muito bacana. A maioria deles estão trabalhando ali junto comigo, dentro do projeto também. E o Juninho, que é o tecladista, eles lançaram o primeiro clipe. E nesse primeiro clipe, só aparece a mão dele ali no teclado. E daí nós estávamos conversando e começamos a tirar sarro dele, né? Pô, Juninho, tua cara não ia ser legal, né, para pôr no clipe. E ele falou assim, olha, a minha mãe disse que a mão mais bonita do clipe é a minha. E para ele foi suficiente. A mão mais bonita do clipe é a minha. Sabe o que é isso, querido? É não se afligir, poxa, será que eu sou feio? Eu sei quem eu sou. Mamãe, quem eu sou? Talvez eu fiz essa brincadeira, mas sabe para quem você tem que perguntar? Para o teu papai. Lá de cima. Ele vai dizer para você quem você é. A primeira coisa que ele vai dizer para você, sabe o que é? Você é meu filho. Você é minha filha. Eu te amo. Você está aqui porque você tem um significado. Eu te pus nessa terra e você só está vivo ainda porque você tem algo a fazer. Você não está aqui passando os teus dias, acordando, tomando um café, construindo uma família. Ai, vamos fazer uma casa tão bonita e vamos viver até os nossos 60, 80 anos. E daí vamos morrer e viver com Deus. Ai, que plano de vida maravilhoso. Que diferença nós fizemos na terra, não é verdade? Não é verdade. Deus te colocou aqui com um propósito. Com um propósito. Eu compartilhei essa semana, Felipe me desafiou, Felipe e o Franklin, lá no Lançai a Palavra, sobre um propósito lá do capítulo 13, agora sim, capítulo 13, versículo 36 de Atos. Tendo Davi cumprido o seu propósito na terra, adormeceu, foi com seus antepassados. Cumpriu o propósito. Que declaração maravilhosa. Ele sabia quem ele era. E a segunda coisa que você precisa saber para lidar com o estresse é saber quem você está tentando agradar. Está lá em João, versículo 5. Olha só, capítulo 5, versículo 30. Diz assim: por mim mesmo, Jesus, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois, olha o que ele diz, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que enviou. Jesus sabia quem ele era. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. E Jesus sabia quem ele estava tentando agradar. Porque se ele estivesse tentando agradar as autoridades locais, ele tinha que ter uma postura diante deles e outra postura diante do povo e uma outra postura ainda diante do Império Romano que estava afligindo aquele povo naquele tempo. Jesus sabia quem ele estava tentando agradar. Se você quer lidar com o estresse, com a pressão na tua vida, você precisa saber quem você é e você precisa saber quem você está tentando agradar. E nós olhamos para Jesus e a primeira coisa que olhamos na vida dele e chegamos a essa conclusão de que Jesus não agradou a todos. Se Jesus não agradou a todos, eu e você não podemos agradar a todos. Essa é a segunda conclusão que você tem que ter, querido. Quem eu preciso agradar? Será que eu tenho que agradar meus chefes? Será que eu tenho que agradar toda a minha família? Será que eu tenho que agradar os meus amigos? Será que eu tenho que agradar os meus irmãos aqui da igreja? Quem é que eu tenho que agradar? Todos não dá. Jesus resolveu a questão quando ele disse assim: eu busco agradar a Deus, aquele que me enviou, a Deus. E o Pai disse para ele: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque Jesus procurava agradar o Pai. Você quer agradar a Deus? Você quer que Deus olhe para você e diga: eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nesse meu filho? Procure agradar a Ele. Saiba que você é filho dele, que você tem um significado e um propósito nessa terra. E saiba que você tem que agradar primeiramente a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas que são o que comer, o que vestir, o que fazer do futuro. As demais coisas, é isso que são as demais coisas, vos serão acrescentadas. João 8,14, Jesus diz assim, um terceiro princípio: ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. O terceiro princípio é saber o que você quer realizar. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você precisa agradar. E a terceira, o que eu preciso fazer. O que você precisa realizar. Esse é o princípio da organização. Queridos, se nós não estabelecermos prioridades, nós vamos ser guiados o resto da vida por aquilo que é urgente. Se nós não estabelecermos o que é realmente importante na vida, você nunca vai conseguir resolver o urgente e muito menos o importante, porque aquilo que é urgente um dia foi importante, não é verdade?
Nós precisamos definir prioridades. Qual é a tua prioridade? A tua prioridade é agradar a Deus? Amém? Se ela é agradar a Deus, quanto desse tempo tem sido prioridade para você? No teu dia a dia, na semana? Não adianta, eu já falei isso várias vezes, né? Não adianta nós dizermos que a nossa família é a nossa prioridade se nós não damos tempo para ela. Uma das letras de uma música que vai estar no CD é isso. O tempo que eu gasto com as coisas define onde estão as minhas reais prioridades. O tempo que eu gasto com as coisas define onde estão as minhas reais prioridades. O que ocupa a maior parte do teu tempo. Deus é importante para você, você quer agradar a Deus mesmo? Quanto de tempo Ele tem sido dado na tua agenda? Você não realiza nada se você não sabe quem é, quem está tentando agradar e muito menos o que você precisa fazer. Tem uma frase que diz assim que quem mira em nada acerta em cheio. A preparação, ela previne a pressão. E a procrastinação, que é deixar as coisas para depois, ela chama, ela produz. Quando você prepara as coisas, você previne momentos de estresse e pressão. Quando você procrastina, deixa para depois, você produz momentos de pressão. Pode não ser a pressão momentânea, mas quando nós deixamos para depois, vamos ter momentos de pressão. Ter objetivos claros, querido, na vida, o que eu quero fazer, para onde eu vou, simplifica a vida. Quando você sabe que você precisa agradar a Deus, poxa, eu estou nessa terra, eu sei quem eu sou filho de Deus, sei que eu preciso agradar a Ele, e agora eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. O que Ele quer que eu faça? Transmite vida. Que mais? Quem sabe ler? Adore a Deus, transmita a vida, cultive relacionamentos. Que é isso? Evangelismo, adoração, discipulado, serviço, comunhão, os propósitos de Deus para a nossa vida. Quarto princípio, está lá em Lucas 4, não precisa abrir, eu vou ler para você. Essa é muito interessante. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Ao romper do dia. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde eles estavam, insistiam que não as deixasse. Ficava ali, Jesus, fica aqui com a gente. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando na sinagoga de Judeia. Sabe o que é isso? Quarto princípio, concentrar-se em uma coisa de cada vez. Jesus tinha muita coisa para fazer. Jesus tinha muitas pessoas para atingir. E ele estava num determinado lugar, ele saiu cedinho para ir para outro lugar. E daí diz que várias pessoas se achegaram a ele. Jesus, fica aqui. Jesus, faz isso. Jesus, fulano de tal precisa disso. Jesus falou, olha, é necessário que eu pregue em outras cidades também. E aí a Bíblia diz que ele sai dali, as pessoas insistiam, ele sai dali. Jesus não permitiu interrupções para se concentrar em seu objetivo. O que é, querido, que está tirando a tua atenção na tua vida para você cumprir o teu verdadeiro objetivo de vida? É um hobby? É uma novela? É a tua coleção de figurinhas? O que é que tira o teu objetivo? É a internet? É programas de televisão? O que é que tira o tempo que você podia buscar a Deus, buscar uma direção, cumprir um propósito para a tua vida e influenciar outras pessoas? O que é que te desvia do foco? Você vai viver sob estresse, se você não focar nas coisas que você tem que fazer. E como se faz isso? Uma coisa de cada vez. O que eu preciso fazer agora? Você sabe qual é o princípio do laser? Tu sabe, né, Celso? Dinheiro e tal. A luz, ela está aqui neste lugar. Não é verdade? Está aí, ó, você está enxergando, você está me enxergando. Ela está aqui. Ela está difundida aqui neste lugar. Mas quando você consegue concentrar os fachos de luz tão perto, numa mesma direção, ali no mesmo propósito, sabe o que acontece? Laser. E o poder do laser é a luz concentrada. Quando nós nos concentramos em algo e nos focamos em algo, nós todos juntos, querido, nós formamos um laser nessa cidade. Quem está aqui junto com o meu laser? Amém? Nós precisamos focar naquilo que nós realmente precisamos fazer, que é ganhar almas. Pode, eu vou te dar essa chance. 30 segundos que diz o Marcão.
boa. Tem que estar andando junto, no mesmo passo. Sabe quando você marcha, você vê aqueles exércitos marchando, eles não estão assim, é tudo cumprindo o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Isso funciona para a igreja, isso funciona, sabe aonde também? Na tua casa. Quando marido e esposa alinham os propósitos, alinham o foco, eles conseguem realizar mais coisas. Pais e filhos da mesma maneira, querido, dentro da tua equipe, do teu trabalho. Quinta coisa, Marcos 3,14. Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Você sabe quem você é. Você sabe quem você está tentando agradar. Você sabe o que você quer realizar. E você se concentra em uma coisa de cada vez. E a quinta coisa que você faz é você não tenta fazer as coisas sozinho. Esse é o princípio da delegação. Sabe, duas razões, rapidamente, não é essa a palavra hoje, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Duas razões porque as pessoas têm dificuldades em delegar. A primeira delas é porque elas são perfeccionistas demais, no sentido de, ninguém pode fazer isso como eu faço. Ah, não vou delegar para fulano porque não vai ficar bem feito. Né? Tem um ditado que diz, se você quer que faça da tua maneira, faça você mesmo. Se você quer que faça, manda os outros fazer. Porque nós não conseguimos nos concentrar em muitas coisas com a mesma eficiência. Isso é uma verdade. E nós precisamos aprender a delegar. Delegar no nosso trabalho, delegar dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, delegar as funções dentro de casa, né? Pai, mãe, filhos, cada um faz uma parte. Nós precisamos aprender. E a segunda razão, porque geralmente as pessoas têm dificuldade de delegar, é insegurança. Medo de que outros possam fazer melhor, aí vou perder meu cargo, pode fazer melhor, e aí os outros não vão mais me olhar da mesma maneira. Insegurança. Duas razões porque as pessoas não delegam, e esse é um princípio que Jesus colocou. Precisamos delegar, senão nós vamos enfrentar pressões. O sexto princípio está lá em Marcos 1,35. De madrugada, diga assim, de madrugada. Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, diga assim, deserto, onde ficou orando. O sexto princípio é, tenha o hábito da oração pessoal. Jesus enfrentava várias pressões. Ele tinha uma escassez de tempo tremenda. Não tinha tempo para fazer muitas coisas, não tinha carro para ir em tal lugar, tinha que ir a pé, tinha que calcular tudo isso. E para ele conseguir manejar esse estresse, nem que fosse de madrugada, ele tinha o hábito de ter um momento a sós com Deus. E aqui eu preciso fazer algum parênteses ou não? O que nós temos incentivado tanto a vocês fazerem, querido? Desenvolverem o seu tempo a sós com Deus. É, rapidinho pode ser. De manhã, a primeira coisa que você faz, qual é? Ligo a televisão, vou tomar o meu café, ligo o rádio, hoje quase não ligo, né? Alguns, quando chegam no trabalho, abrem a internet para ver as notícias do dia. Deixa eu te dizer o que nós fazemos, o que acontece quando nós fazemos isso. Você está ali e acorda com os teus problemas, certo? Acordei hoje, tenho vários problemas a fazer. E daí você vai, toma o teu café, e enquanto você toma o teu café, você começa a dar uma olhadinha ali na internet, no teu celular, nas notícias. Renato Aragão está hospitalizado. Aconteceu uma crise não sei aonde. E olha, estão falando mal disso, o governo vai fazer isso, a Bolsa de Valores está caindo. E daí você sai dali, liga o rádio, vai escutando a CBN, né? E fala mais, chuva, trânsito, acidentes. Aí você chega lá no teu trabalho, pega teu café para você sentar na tua mesa e começar, pega o jornal e olha o resultado do seu time. Se o teu time ganhou, beleza, mas se o seu time perdeu, né, Celso? Já não dá mais, teu dia já está estragado. Sabe o que você faz? Ou eu faço, se nós fizermos isso, nós estragamos o nosso dia. Nós levantamos com o nosso problema e chegamos no nosso trabalho com o nosso problema e o problema do mundo. Porque nós enchemos a nossa cabeça com aquilo que nos traz estresse. O que é que Jesus fazia de madrugada? Levanta, vai ter o teu momento com Deus. Separa, nem que seja um pouquinho, querido. Leia todo dia um pouquinho da palavra. Nem que seja um pouquinho, mas leia. Qual é o princípio do TSD?
é você pegar um versículo e responder 2 perguntas. O que Deus está falando comigo nesse versículo e o que eu vou fazer a respeito disso. Esse é o princípio. E aí você encha teu coração com aquilo que Deus vai falar com você. E aí você começa o teu dia. Aí você pode até ver as outras coisas ali, mas você encheu o teu coração. Você vai estar melhor preparado para enfrentar a situação de estresse. Jesus, ele esperou orientação para ver o que vai fazer. Levantei, e agora, Senhor? Tenho o teu momento com Deus, querido. O que o Senhor vou fazer hoje? Vai vir aquele cliente lá, xarope. Aquele cara é dose. O que eu faço, Pai? Como eu ajo? Como eu recebo ele? Como eu faço para que quando eu receber ele, eu já quebre ele no meio, assim, no amor, na graça? Não fisicamente, né? Na força do teu poder. O que eu faço, Senhor? Hoje eu vou ter que conversar com a fulana, hoje eu vou ter que discipular a fulana, ela não aprende mesmo, Senhor. Está difícil andar. O que eu faço? Pai, Senhor, hoje eu vou trazer uma palavra. Hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou passar um estudo. Isso de manhã, tá? E agora, Pai? Pai, me orienta, o que eu fazer, o que falar? Senhor, quando eu estava passando estudo, levantou aquela situação lá na família, e eles começaram a se degladiar, o marido e a esposa começaram a discutir na minha frente. Pai, o que eu faço? Estresse. Peço orientação para Deus. O que fazer, Pai? Senhor, eu estou cansado desse trabalho. Eu já disse isso. Pai, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou satisfeito aqui neste lugar, Pai. Eu vou fazer, vou trabalhar, vou ser o melhor, Pai, mas me dá uma orientação. O que eu faço entre hoje e o dia da minha demissão? O que eu preciso fazer para que eu saia da melhor maneira possível para um lugar melhor, onde eu me sinta útil e tenha tempo para Ti? Oração. Se nós não pedirmos, nunca vamos receber. Jesus deixa claro esse princípio. 7º e penúltimo princípio. Esse todo mundo vai gostar. Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo. Imagine a circulação de gente, ó. E os apóstolos ali chegando. A ponto de eles não terem tempo para comer. Você já passou por isso? Trabalha, não tem tempo nem para almoçar, para comer. Era o dia deles. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Oh, aleluia. Eu creio que glória eles devem ter dado. Sabe qual é o 7º princípio? Descanse e aproveite a vida também, querido. Não é para ficar o dia inteiro, né? Mas descanse e aproveite a vida. O Zeca e a Selma, né? Podiam estar aqui hoje, estar testemunhando, voltando de Miami. Oxe, descanse e aproveite. Faça isso mesmo. Se você tiver oportunidade para ir para Miami, vá. Volte. Vá, mas volte, descanse, aproveite a vida, tire um tempo para você, para a tua família. É necessário, querido. Jesus fala que o sábado Deus fez por causa do homem. O dia do descanso Deus fez por causa do homem, porque nós precisamos desse refrigério. Os discípulos estavam vindo de uma intensa evangelização. Eles estavam cansados e as pessoas estavam ali ainda insistindo. Jesus fala: olha, vamos para um lugar deserto, descanse um pouquinho. E aí depois a Bíblia diz que eles se juntam em outro lugar, lá acontece a multiplicação dos pães. Mas Jesus deixa esse princípio para nós. Qual é a razão de Jesus poder lidar com tanto estresse? Porque ele sabia o equilíbrio entre o momento de fazer e o momento de parar. Equilíbrio. Jesus tinha uma vida muito intensa, sem falta de tempo para muitas coisas a realizar, mas ele achava tempo para orar, fazer o seu tempo sozinho com Deus. Ele achava tempo para descansar. E o último princípio, Mateus 11:28, Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não é maravilhosa essa declaração? Pai, tem dias que eu olho assim: Senhor, hoje é o dia, né? O Senhor falou esse versículo para mim, cansado, sobrecarregado. Daí ele fala assim: e eu lhes darei descanso. Isso é Jesus falando. O último princípio é: entregue a sua vida, não a sua vida apenas, entregue o teu estresse, a tua pressão para Jesus. Haverão dias, querido, talvez esse ano ainda, em que você vai estar assim, cansado e sobrecarregado, né? Os ombros da gente parece que pesam mais, não é verdade? Você anda assim, até meio assim, às vezes você está indo embora a pé, ainda chove, chega em casa assim, já molhado, cansado, sobrecarregado. E aí Jesus fala: olha, toma o meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
Querido, no momento de maior pressão que você enfrentar na tua vida nesse ano, para o que você está fazendo. Para, olha para Ele, entrega para Ele. Sabe, um hábito que você precisa desenvolver é ter o teu tempo com Deus pela manhã e periodicamente durante o dia você para um pouquinho, não precisa, pode ser 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, conversa com Deus, entrega para Ele aquela situação e continua o que você está fazendo. Periodicamente você, agora eu preciso, vá no banheiro se não der tempo, se não tiver como parar na frente dos outros, vá no banheiro, pare um pouquinho lá, Senhor. Eu estou assim, estou angustiado, estou com vontade de pegar esse funcionário, esse meu colega pelo pescoço, Pai, mas agora, entrego a Ti, Senhor. Pai, que eu saia aqui desse banheiro aqui, ou desse lugar aqui mais tranquilo, me dá da Tua sabedoria. Hábito. Um hábito é mais forte que um desejo. Porque você não tem vontade de chegar, querido, pode falar o que você quiser de mim, eu vou continuar te amando. Você não tem vontade de fazer isso. Espera só um pouquinho que eu vou ali orar por você. Amado de Deus. Não é isso, vamos falar a verdade, né, querido? Vontade é só um minutinho. Vá lá no banheiro, vá lá no quartinho, Senhor. Me ajuda, Pai, a refletir a Tua glória aqui, a Tua paz. Me ajuda, Senhor, a resolver esse problema. Às vezes Ele vai te dar uma direção para você ser firme, mas às vezes não. Se você tiver o hábito, vai ser mais forte que o teu desejo. Para concluir aqui, querido, eu peguei um Salmo 23 sem estresse. Foi um japonês assim que fez isso aqui, eu achei muito bacana. Que é o Salmo 23, assim, parafraseando, assim, uma vida sem estresse. Começa sempre, o Senhor é o meu e nada me... Vocês estão frequentando a escola, né? O Senhor é o meu pacificador. Não preciso andar afobado. Ele me faz, que diz o Salmo normal? Deitar em verdes pastos. Ele me faz parar e descansar por intervalos de silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele me proporciona imagens de quietude que restauram a minha serenidade. Ele me conduz em caminhos de eficiência para acalmar a minha mente. E essa orientação me traz paz. Ainda que eu tenha um grande número de coisas para realizar no dia de hoje, eu não vou me desesperar, porque a sua presença está aqui. Seu domínio do tempo, as suas prioridades vão me manter em equilíbrio. Ele prepara refrigério e renovação no meio da minha atividade, ungindo a minha mente com os seus olhos de tranquilidade. Meu cálice de alegria revigorante transborda. Certamente que a sua harmonia e eficácia serão o fruto de minhas horas, pois eu ando no ritmo do meu Senhor e habitarei em sua casa para sempre. Amém? O Senhor é o meu pacificador. É Ele que tira o meu estresse. É Ele que tira a pressão. Querido, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você tem que agradar. O que você precisa realizar. Concentrar-se em uma coisa de cada vez. Aprender a delegar. Criar o hábito da oração pessoal. E entregar todo e qualquer tipo de pressão diante de Deus. Nós olhamos para Jesus. Esses são apenas alguns princípios que Jesus nos coloca. Que nós precisamos olhar para Ele. E entendermos que Ele passou por muito mais do que nós. Se Ele passou e Ele enviou os 12. Você acha que Jesus não pensou assim? Se eu fosse fazer isso aí, eu ia fazer melhor do que eles. Mas Ele enviou os 12. E sabe quem Ele está enviando hoje? Eu e você. Ele nos dá esse comando. Ide, vão por todo o mundo, anunciem essas coisas, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Ele nos dá a promessa. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Você quer isso para a tua vida? Quer mesmo? Se coloque em pé então. Vamos falar com Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Curta nossa página no Facebook, AV Curitiba.